Shalom, pessoal. Então, eu vou começar agora esse capítulo do Tânia, Shalom. que ele é, na verdade, é o capítulo mais longo que a gente vai estudar até agora, tá? E para também dar tempo da gente conseguir estudar todo ele essa semana, tá bom? Então, eu espero que a gente consiga terminar ele e então vamos começar então. Então, agradecer vocês mais uma vez, estarem separando um pedaço do domingo, para a gente poder estar estudando um pouquinho o Tânia, aprendendo um pouquinho sobre o Criador, elevar nossas almas, né, que é o nosso objetivo. E então vamos começar com o capítulo 29, tá bom? Nas semanas anteriores, a gente entrou nos capítulos de 26 a 28, a gente está vendo, basicamente aí, né, fazendo um resumo bem grande, a gente está vendo então capítulos falando sobre os sentimentos negativos, né? Então, sobre o perigo dos sentimentos negativos, de onde esses sentimentos negativos vêm, como que eles nos afetam, como que aquele par faz para poder utilizar esses sentimentos para que a gente erre, para que a gente caia nos erros, para que a gente caia dentro das clipotes, ok? Mas nesse capítulo, ainda assim, continuando, ainda assim dentro desse tema, mas um pouco mais afastado, a gente vai discutir um estado que pode acontecer com o Benonim, tá? Que é o estado de Titum Halev, que seria o que o Alter Heber chama de um excesso de sentimentos negativos, tá? Então, o Alter Heber vai explicar que o Benonim ele pode por mais que ele não erre, mas ele pode ter uma quantidade grande de sentimentos negativos dentro dele, tá? E isso vai atrapalhar o Benoni, como a gente vai ver mais aqui adiante. Bom, e o Walter Heber continua falando o seguinte: os Benonim, normalmente, eles experimentam justamente esse Titum Halev, que é entorpecimento do coração, tá? Também o Walter Heber chama como se fosse um coração mais duro, menos sensível, tá? Pode ser traduzido de várias formas, mas, enfim, o Walter Heber chama isso de Titum Halev. E o Walter Heber fala que o Titum Halev ele vai trazer uma dureza no coração e vai atrapalhar principalmente aquele serviço divino que está ligado com o coração, tá? Que está ligado com os sentimentos. E um deles, que o Walter Heber fala, é justamente a reza, tá? Então, quando o Beinonim ele está com esse Titum Halev, com esse coração mais duro, o que vai acontecer? O Walter Heber fala que a reza não vai surtir muito efeito para esse Beinonim, tá? Então ele não consegue realizar um serviço do coração, que é o caso da reza, né? E aí o Walter Heber começa a explicar, mas como assim a reza é um serviço do coração? E o Walter Heber explica, né? Pra gente o que seria um serviço do coração e por que a reza é um serviço do coração, né? E ele fala o seguinte, que primeiro, quando a gente faz uma reza, quando a gente realiza uma reza, a gente procura estender a nossa compreensão do Criador através dos sentimentos. Porque a reza não é algo tão erudito quanto um estudo, né? A reza você vai proferir aquelas rezas, ou se for uma reza mais íntima, você vai conversar com o Criador, ok? Então, na verdade, a reza ela tá ligado com algo sentimental, né? Porque você vai procurar conversar com o Criador, você vai às vezes passar seus problemas, passar suas dificuldades, ou vai agradecer. Então tá tudo muito relacionado com os sentimentos, né? Então a gente normalmente nas rezas a gente procura sempre estender a nossa compreensão. Então, eu estou passando por um momento difícil, não estou conseguindo entender aquilo ali. Então, às vezes você faz uma oração para o Criador, às vezes você conversa com o Criador e você obtém uma resposta através do sentimento, né?
ou um conforto, né, através desse sentimento, mas o objetivo é sempre esse. E o segundo ponto que o Walter Heber dá, ah, que é justamente que é a mudança da natureza através dos sentimentos. Então, através da reza, a gente também, e dos outros serviços do coração, né? O Walter Heber fala que é possível a gente mudar a nossa natureza. Então, a transformação da nossa natureza também pode vir através de uma reza ou de um serviço do coração, tá? Porque através desses sentimentos, o nosso coração fica aberto, ok? A gente às vezes se emociona, às vezes a gente se emociona conversando, orando, se conectando com o Criador, e através desse sentimento, a gente abre uma oportunidade de mudar a nossa natureza, ok? Como o Hayao Mion fala também, tem um ditado racídico que fala que o coração, os sentimentos são o portal da mudança, né? Que através do momento que a gente tem um sentimento, seja ele um arrependimento, ou é um arrependimento, às vezes uma tristeza, às vezes é uma angústia, a gente consegue transformar e mudar aquela situação, né? Então é justamente isso que o Walter Herbert explica pra gente, né? Então, o Benoni, quando ele está com esse Titum Halev, né, que é esse excesso de sentimentos negativos, ele acaba por não, o Walter Heber fala que ele acaba por não lutar contra a alma animal, ok? A mulher chegou. Então, o Benoni, ele acaba por não lutar contra a alma animal. Então, esse conceito inicial que a gente está vendo, que é esse Titum Halev, é justamente quando o Benoni ele tá com o coração mais duro, tá? Mas ele não vai ele vai ficar com esse coração mais duro e ele não vai conseguir fazer serviços ligados aos sentimentos, como a oração, como a gente viu aqui agora, tá? Então, o Walter Heber continua, né? O Walter Heber pega até um trecho do Zohar, que fala o seguinte, né? O Zohar fala que se você tem uma tora de madeira, você tem um pedaço de madeira, e você coloca esse pedaço de madeira no fogo, e esse pedaço não pega fogo, porque ele é muito grande, o que você vai fazer com a madeira? Você vai quebrar a madeira, ok? Então você vai quebrar a madeira em vários pedacinhos, porque quando você quebra a madeira em vários pedacinhos, você aumenta a superfície de contato e faz com que você consiga botar fogo naquela madeira, fazer uma fogueira, ok? Então Alter Heber fala que a mesma coisa é quando o Benoni ele está com esse excesso de Titum Halev, ok? Porque vai ser o seguinte, como o coração do Benoni ele está muito duro, ele está um coração apático aos sentimentos, o Walter Heber fala que para a luz divina poder penetrar dentro dele, para a luz divina poder penetrar dentro de nós, o que a gente precisa estar? A gente precisa estar com o coração aberto, ok? Porque sem estar com o coração aberto, se a gente tiver com o coração fechado, a gente não consegue receber a luz divina. Agora me veio agora na mente um trecho que a gente vê da Torá, um faraó. A gente vê toda hora, coração endurecido, coração endurecido. Hashem está mostrando só as pragas e vai acontecendo. E ele cada vez mais endurece o coração. O que acontece? Ele está deixando de ver as oportunidades que ele está tendo ali. Porque ele cada vez mais endurece aquele coração, cada vez mais endurece o coração, cada vez mais ele se afasta do Criador. Ok? Então, o que o Walter Heber está falando aqui para gente? Que quando vem no Onin, ele endurece seu coração, ele impede que a luz divina entre dentro dele. E para a luz divina entrar dentro dele, então o Walter Heber fala que ele deve ser esmagado, ele deve esmagar. Mas a gente pode parar para pensar, né? Poxa, mas esmagado não é a palavra forte? Não. O Zohar fala que para o coração do Benoni tá um coração duro, é porque ele está cheio de ego. Então o ego dele tem que ser destroçado, ele tem que ver o quanto ele é insignificante comparado com o Criador e comparado com toda a divindade, e ver que o nível dele, na verdade, não é nada, ele sempre pode aprender, para ele poder
se mostrar aberto a se conectar com o Criador, tá bom? Mas pode surgir até uma dúvida com vocês podem estar pensando o seguinte, mas poxa, a gente já estudou o Tânia, a gente viu que o Benonim não erra, ok? A gente viu o que é o Benonim. O Benonim é o cara que não erra, ok? Ele não vai cometer uma transgressão. Poxa, mas se ele não está cometendo uma transgressão, como que ele pode estar com o coração duro? O Alter Rebbe pode explicar, arrogância. Porque às vezes ele pode achar o seguinte, ele pode achar que, bom, eu não estou errando, então tá ótimo. Eu não estou errando, então tá uma maravilha. Aqui, ó, tá muito bom. Só que o Alter Rebbe fala, a diferença a diferença aí é que o Benoni ele não está lutando contra a alma animal. A alma animal ainda está presente dentro dele, tá? A alma animal só é superada no nível de tzadik. Então, na verdade, quando o Benoni está nesse nível de Titum Halev, que a gente viu, que é um entorpecimento do coração, de sentimentos negativos, é que ele se tornou arrogante, tá? Ele acha que ele não precisa mais evoluir. Porque como ele não erra, eu não erro, então não precisa evoluir. Só que não. Como a gente viu nos capítulos anteriores também. Quando você chega nesse nível de Benonim, aí que você tem que dominar um animal, só que por outros campos. Então, por exemplo, como a gente mesmo viu, né? O cara sente muita vontade de comer aquela coisa, uma determinada comida. É uma transgressão comer aquela comida? Não. Mas às vezes a intenção que ele está de comer aquela comida é somente saciar a sua fome. E a gente sabe que esse é um sentimento da alma animal. Então o que o Benoni deve procurar fazer? Não, não vou comer agora, ou não vou comer isso. Justamente para mostrar para a alma animal quem vence. Ok? E a gente pode pegar vários exemplos. Tem gente que pode falar um costume da Kabbalah, né? Até mesmo no Moré, né? Não comer carne. Mas não é proibido comer carne. Mas o Criador permitiu você comer carne, entendeu? Se a gente for ver lá na Torá, lá no início, o que ele oferece para a gente é tudo que a terra oferece para nós, né? Frutas, os legumes, as verduras, né? É um erro? Não, não é um erro. Mas, de certa forma, você pode estar alimentando a sua alma animal, dependendo da tua intenção. Você está comendo a carne. Então, é isso que o Alter Rebbe está explicando aqui para a gente, tá? Não quer dizer que o Benoni não erra, que ele está certão, não. Inclusive, aqui ele está muito errado, como a gente vai ver para frente, porque se ele não luta contra a alma animal, então ele está deixando de fazer o trabalho do ser humano, ok? Que é justamente lutar contra a alma animal. Vamos lá. E o Alter Rebbe continua, né? Logo, não adianta conhecimento e entendimento se esse conhecimento e se esse entendimento não são implantados na sua mente. O que o Alter Rebbe está querendo dizer nesse trecho? Eu posso chegar aqui, explicar o Tânia, falar isso, aquilo, e vocês vão entender. Nossa, muito legal, interessante. Mas você vai pôr na prática? São coisas diferentes. Você entender e você colocar na prática. Okay? Por isso que o Alter Rebbe fala. Então não adianta você ter conhecimento e entendimento se você não coloca se você não implanta ele na sua mente. Se você não coloca isso em prática. Se isso não te transforma. Então não adianta de nada, é só um conhecimento que você tem. Ok? Como qualquer um outro. Bom, então nesse sentido, o Walter Rebbe ainda continua. Então nesse sentido, então quando o Benoni ele deixa de enfrentar um animal, o Walter Rebbe fala, nesse sentido, aquele pá está acima da santidade da luz divina. Então, quando o Benoni está agindo dessa forma, aquele pá está acima para ele, porque ele não está lutando contra aquele potes, ok? Ele simplesmente está no modo favorável ali. Ele não luta mais contra ela continua tentando ele, mas ele não luta mais contra ela, então ele se torna apático, ok? Aí vamos lá. E aí o Walter Rebbe continua. Então, para suplantar essa situação, a gente vai ver várias formas, tá? Agora o Walter Rebbe vai falar de uma forma geral. É necessário esmagar a Citraraha. O que é Citraraha? É o outro lado, tá? Tudo que não está ligado à divindade. Então, o homem deve esmagar, ok? E considerar ela desprezível e insignificante, ok?
Aí a gente pode pensar, poxa, mas esmagar, destruir, desprezível, insignificante, são palavras fortes? São. E o Walter Heber fala, a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas o Walter Heber fala, bondade não está ligado com a divindade, a bondade, não está ligado com a passividade, ok? Às vezes você é bondoso, você tá cheio da luz divina, mas você tem que agir, ok? Se você não agir, se você se tornar inerte, parado, você vai ser um alvo para aquele par. Você tem que agir contra ela, você tem que destruir ela. E ela está contra a realidade, como a gente viu, está vendo todos esses capítulos do Tânia, né? As Kilipotes, o que elas estão fazendo? Elas estão te trazendo mentira, estão te trazendo coisas que não são reais, tá? Então, Walter Heber fala, considere-as desprezíveis e insignificantes, ok? E o Walter Heber abre aspas e fala que você deve considerar desprezível e insignificante o seu ego, porque é o seu ego que vai alimentar as Kilipotes, ok? Porque se a gente for só pensar no que o que está acontecendo com o Benoni, o que, que é? Ele está pensando o seguinte: eu não preciso mais mudar, tá bom onde eu tô. Ele está usando o eu, então ele está usando o ego dele. E se a gente for ver, isso é uma forma de arrogância também. Ele está suplantando o seu ego, ok? Então o Alter Heber, quando ele fala isso da Citraraha, tudo quando a gente está vendo aqui de Kilipá, de Citraraha, tudo isso está ligado com o nosso ego, tá? Então é você desprezar e achar insignificante justamente o nosso ego, tá? Então vamos lá. E aí o Walter Heber continua, né? O Walter Heber pega justamente um trecho da oração diária que fala o seguinte: porque a alma que tu me destes dentro de mim é pura. E o Walter Heber começa falando, né? Quando a pessoa lê esse trecho, as orações elas são pro Benonim, são pro Urachá, ok? O Tzadik não precisa mais disso, ele já está num nível muito superior, né? Então, quando a gente lê a alma que tu destes de mim, dentro de mim é pura, o que acontece? A pessoa, o Benonim, ele não se sente como se a sua alma fosse pura, ok? Ele não sente com a sua alma pura. Por quê? Porque o Benonim, ele não está no nível de Sadik. Por mais que o Benonim ele não erre, se a gente for lembrar dos capítulos anteriores, a única diferença do Benonim pro Urachá é que o Benonim ele sente a mão do Criador toda vez que ele é tentado pelaquele par, ok? E por isso que ele não erra. É só essa diferença do Benonim para o Urachá. Mas o Benonim ele ainda sente desejos mundanos, ok? Ele é tentado. E o Walter Heber fala, então, a alma o Benonim ele ainda sente que a alma dele natural é a alma animal e não a alma divina. O Walter Heber já está dando justamente essas visões para quê? Para quebrar o ego do Benoni. Porque o Benoni, às vezes, eu não estou errando, eu sou o máximo. Não. A sua alma, a alma familiar para você ainda é alma animal. Pode ficar tranquilo aí, você ainda tem muita coisa para evoluir. Você ainda está muito ligado à alma animal. Tá? E o Walter Heber, então, troca o exemplo. O Walter Heber fala, então, de um tzadik. Ele pega o caso do Hillel, okay? Hillel o Velho, que era justamente um grande rabino, um grande sábio, e toda vez que ele ia comer, ele dizia o seguinte: eu vou fazer um favor à humilde criatura, à humilde e pobre criatura que está dentro do meu corpo, que era justamente a alma animal. Então, toda vez que ele ia comer, óbvio, se a gente não comer, a gente não vai conseguir sobreviver. Mas pro Hillel, o que era mais familiar para ele era a alma divina. Então, toda vez que ele ia comer, ele falava que ele estava fazendo um favor para a alma animal. Okay? Tadinho, pobre dessa criatura aqui. Eu vou dar um pouquinho de alimento para ela, para a gente continuar vivendo. Então, tá aí a diferença do tzadik para o Benonim, entendeu? O tzadik, o que é mais próximo dele é a alma divina. Okay? A alma animal já está dominada. Ele já transformou aquela alma animal. Okay? Já para o Benonim, não. O Benonim, ainda a alma animal está bem presente dentro dele.
ele ainda não se considera, não consegue enxergar com total clareza a divindade, ok? Bom, então vamos lá. E daí o Walter Heber continua, né, falando justamente disso. Então, como o corpo e o sangue derivam da alma animal, e o Benonim não transformou seu corpo, logo ele está afastado de Hashem, pois seus impulsos cobiçam coisas proibidas. Então, Alter Heber continua aqui nessa segunda parte do capítulo 29, falando para o Benoni não se achar, nem achar que ele, porque ele não erra, ele é grandes coisas, porque ele não transformou o mais importante, que é a mente. Okay? Ele não transformou a mente dele, ele ainda cobiça coisas mundanas, ele ainda cobiça coisas físicas. Então, ele está afastado do Criador, porque ele só vai estar totalmente próximo do Criador quando ele cobiçar a divindade, e não quando ele cobiçar coisas proibidas. Ok? Bom, e o Alter Heber continua. Nisto, o Benonim é pior do que os animais. Ele é pior do que todos os animais. Por quê? Porque todos os animais eles estão cumprindo a vontade do Criador. Então, quando você vê um leão, quando você vê um mosquito, todos eles estão cumprindo a vontade do Criador. Por isso que o Alter Heber pega até um trecho de Salmos, né, que o rei Davi fala o seguinte: mas eu sou um verme, não um homem. Por que o rei Davi se compara com um verme? Porque ele ainda era tentado por sentimentos mundanos, ok? Então, até mesmo um verme, o Walter Heber fala, é superior a um ser humano nesse quesito, porque o verme ele está fazendo um trabalho que o Criador designou para ele. Já o ser humano não. Então a gente prefere fechar os olhos para a divindade. Então, nesse quesito, quando a gente comete transgressões, quando a gente parar de lutar contra a alma animal, tá? Eu também não estou falando mal, querendo desprezar totalmente o ser humano, não. É nesse quesito que o Walter Heber está falando. Então, quando a pessoa faz isso, durante esse momento ele é mais desprezível do que um verme, porque ele não está cumprindo a vontade do Criador. E um verme está cumprindo a vontade do Criador. Ele não para de cumprir a vontade dele. Ok? Então vamos lá. E daí o Walter Heber continua com um assunto que até a gente viu nos capítulos passados. Se a gente for lembrar nos capítulos passados, o que a gente viu? A gente viu que o Benonim ele consegue afastar a alma animal durante a reza, okay? Durante o estudo de Torá. Quando ele se liga à divindade, é um momento que ele consegue afastar a alma animal, só que depois a alma animal volta a tentá-lo. Okay? E o Walter Heber fala o seguinte, para o Benonim também não continuar se achando, não. Por quê? Porque essa conexão que ele tem com o Criador não é uma conexão verdadeira. Por quê? Porque uma conexão verdadeira é uma conexão constante. Então, quando o Benonim está lá fazendo a oração, ou quando ele está lá estudando, e ele, durante aquele tempo, ele sim não é tentado pela alma animal, mas assim que ele cessa, ele já é tentado pela alma animal, abaixa sua bola aí, Benonim, porque, meu filho, olha só, você não tem uma conexão total com o Criador. Por que você está achando que você não deve lutar contra a alma animal? Como assim? Você não tem uma conexão verdadeira com o Criador. É só você parar de estudar, é só você parar de orar que você já é tentado. Entendeu? A alma animal ainda é muito forte dentro de você. Então, o Alter Heber aqui está dando uns avisos, né, para o Benonim para justamente não cair nessa arrogância. Tá bom? Bom, beleza. Então a gente já teve esse puxão de orelha aí do Alter Heber. E ele continua, então fala o seguinte: beleza, a gente entendeu que isso faz mal, que isso é ruim, que o Benonim não é ninguém elevadíssimo, superior, como um tzadik que conseguiu dominar sua alma animal, transformar sua alma animal, tá? Mas aí surge a pergunta, beleza, mas como que eu faço para me livrar desse sentimento, né? Desse titum malev, né? E sentir a luz do Criador, ok? Então, o Alter Heber fala que então a pessoa ela deve se arrepender das suas transgressões, okay? Dos seus erros. E nós devemos
realizar a techuvá, bom? Então o Alter Rebbe, ele fala aqui nesse momento, nesse trecho aqui do Tânia, que a pessoa ela deve procurar, então, se arrepender das suas transgressões. Então ela deve fazer uma autoanálise, tá? Então o Alter Rebbe fala que você tem que procurar dentro de você todos os seus erros e se você já os superou, você tem que realizar a techuvá, ok? E não continuar com os erros dentro de você. E sim você ficar limpo, ok? Desses erros. Mas o Alter Rebbe fala o seguinte, mas para techuvá a gente tem duas coisas que podem acontecer. Primeiro, a pessoa vai tentar se arrepender daquele, porque isso é algo muito pessoal, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, vai estar dentro dela, vai procurar se arrepender daquilo que ela fez, mas ela não conseguiu se arrepender ainda. Ela não conseguiu realizar a techuvá, tá? Então, o Alter Rebbe fala o seguinte: então, o que está acontecendo? Quando ou você vai se consultar com você mesmo, né? Você vai procurar fazer uma autoanálise, uma meditação, e você vai se perdoar, ok? Você vai realizar a techuvá, vai se voltar para o Criador, ou então você não vai conseguir realizar essa techuvá. E o Alter Rebbe fala que quando você não consegue realizar a techuvá, não é porque o Criador não está aceitando sua techuvá, ok? Não é porque o Criador tem raiva de você. É porque é o seguinte, é porque o Criador está querendo que você vá no nível mais profundo, entendeu? Para que você consiga se elevar espiritualmente através dessa techuvá. Então, o Alter Rebbe fala isso. Então, se você não conseguiu realizar techuvá, é porque você está precisando penetrar mais ainda dentro de você, ok? Buscar mais dentro de você para você poder fazer, então, a techuvá, ok? E daí o Alter Rebbe continua, né? Por isso é tão difícil se livrar desse sentimento de Tikkun Halev, ok? Porque a gente precisa acessar o nosso âmago. A gente precisa procurar se conectar dentro da gente, lá no fundo, como o Alter Rebbe fala, percorrer todas as câmaras do coração, né? Do sentimento, para a gente conseguir, então, realizar a techuvá. E daí o Alter Rebbe pega até um trecho de como isso é difícil, né? Como é difícil se livrar desses pecados, dessas transgressões passadas, né? Então ele pega até um exemplo do rei Davi, né? Que o rei Davi, um dos trechos, né, dos Salmos, o rei Davi fala o seguinte, né? Meu pecado está diante de mim, constantemente. Okay? Então o Alter Rebbe fala que, para você ver, como o rei Davi, que era uma pessoa super iluminada, super conectada com o Criador, também tinha dificuldade de se livrar desse sentimento. Ele fala, meu pecado está diante de mim, constantemente. Ok? Mas aí surge a pergunta, né? Mas, poxa, por que o Criador não fez o rei Davi se arrepender logo? Tadinho, né? Rei Davi, super elevado, era o rei. Justamente por isso. Porque o Criador quer que você vá lá dentro do seu âmago. Para quê? Para você conseguir se livrar desse sentimento por completo. E ao se livrar desse sentimento, você possa se elevar mais espiritualmente. Então, por isso que se livrar desse sentimento de arrogância, de apatia, depende que a gente faça uma autoanálise, uma meditação, para que a gente possa descobrir dentro da gente onde que está o nosso erro. O que eu tenho que fazer para poder melhorar. Ok? Isso que o Alter Rebbe está explicando para a gente nessa segunda parte, tá? Beleza. Então vamos lá para a terceira parte desse capítulo. Bom, então o Alter Rebbe continua, né? Ele continua. Então, mesmo as pessoas, então vamos supor que mesmo a pessoa que ela está isenta de graves erros do passado, né? O que acontece? Ele tem que fazer, ainda assim ele precisa fazer essa autoanálise. Porque errar todo mundo erra, né? Todos nós erramos. Só que o Alter Rebbe fala assim, né?
Então, mesmo as pessoas que são isentas de grandes pecados do seu passado, na sua juventude, devem engajar seu coração como se o seu coração fosse o patrão. O que ele está querendo dizer aqui? Ele fala o patrão, o dono das contas, né? O Walter Heber fala, mas por que patrão, né? Por que a gente deve engajar dentro da gente, engajar dentro da gente, e procurar dentro da gente esse sentimento para a gente poder despertar, para a gente poder realizar techuvá, mesmo que a gente não tenha feito os graves erros no passado. Okay? O Walter Heber fala que a gente deve agir como um patrão. Por quê? O funcionário ele vai receber o seu salário fixo. Então, independente dele estar fazendo um bom trabalho ou fazendo um mau trabalho, ele vai ganhar aquele salário fixo. Não vai mudar, ok? Mas já o patrão não. O patrão ele está mergulhado dentro dos seus negócios. Então, ele tem que analisar todas as contas, ele tem que fazer todo o balanço geral da empresa, ele tem que ver o mercado, ele tem que ver aonde ele tem que investir para melhorar os seus negócios, para ele poder ascender, ok? Então, por isso que o Walter Heber fala que a gente deve procurar fazer essa autoanálise dentro da gente com o espírito de um patrão, ok? Como o dono das contas. Porque o dono das contas ele vai procurar, vai ver tudo, vai ver se tudo está certo, ele vai procurar observar todas as contas, ver coisas futuras para ver se ele consegue melhorar o seu negócio. Então é isso que o Walter Heber fala. Quando a gente fizer essa autoanálise, a gente deve ser minucioso, ok? Fazer analisar todos os nossos erros. E o Walter Heber fala, erro de pensamento, erro de ação, erros de fala, ok? Para que a gente possa manter o nosso coração aberto, ok? E a gente possa se manter humilde, né? Porque o bacana desse exercício é o quê? É porque você nunca vai ficar com o ego inflado, que é esse Titum Malev, né? Que é o Titum Malev. Você acha que você tá bom, você não precisa mais evoluir, você não precisa lutar contra um animal. Só que quando você começa a ver seus erros, você começa a analisá-los, começa a ver que, caraca, não acabou esse trabalho, entendeu? Na verdade, esse trabalho de elevação espiritual é infinito, ok? Bom, vamos lá. Sim. Aí, como eu falei, né? Walter Heber fala. Isso significa que a pessoa deve realizar uma análise de todos os seus pensamentos, falas e ações, ok? Tá. E aí o Walter Heber revisa algo que a gente já viu, né? Então ele fala o seguinte: então é de conhecimento de todos que quando nós temos bons pensamentos, o que acontece? Nós somos carruagens para a divindade, ok? E quando a gente tem bom pensamento, a gente está se ligando com a divindade. Então nosso corpo vai pensar, vai falar e vai agir de acordo com a divindade. Porém, quando a pessoa tem mais ações, vai ser o inverso. A pessoa vai se tornar uma carruagem para Citraraha, para o outro lado, tá? Por quê? Porque ele vai estar pensando negativo, ele vai estar falando negativo, ele vai estar agindo negativamente, ok? Então, o Walter Heber traz essa revisãozinha para a gente, que a gente já viu até isso nos capítulos passados. Né? Bom, e aí o Walter Heber fala algo muito, muito importante dentro dessas autoanálises que a gente tem que fazer, né? Ele fala o seguinte: preste muito atenção nos seus sonhos, mais do que nos seus pensamentos conscientes, tá? Por que o Walter Heber fala isso? Preste muito mais atenção nos seus sonhos do que nos seus pensamentos conscientes. Porque é nos sonhos que a gente revela o nosso inconsciente, tá? É no sonho que a gente revela o que está dentro da gente de verdade. Quando a gente está acordado, a gente tem várias máscaras, ok? Não adianta, ser humano tem várias máscaras, tá? Então, quando a gente está consciente, às vezes a gente não quer pensar algo, a gente não quer falar algo, mas existe algo dentro da gente. E esse algo dentro da gente, ele só é revelado no inconsciente. E onde que a gente revela o inconsciente? Nos sonhos, tá? Então, a Alter Hebe fala para a gente ter muito, muito, muito cuidado com o inconsciente e prestar muita atenção no que você sonha. Porque o teu inconsciente está revelando quem você é, ok? E às vezes não o teu consciente. E o Walter Heber continua falando, né?
e ele, o Alter Rebbe, na verdade, pega os trechos da Torá, né, e fala: quem ascenderá a montanha de Deus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, tá? E o Alter Rebbe continua, justamente com aquilo que a gente já sabe, né? O Moré já para quem não sabe vai saber agora, né? Mas o Moré sempre passa muito esse conhecimento, que quando a gente dorme, a nossa alma ela vai até o mundo espiritual. A gente já conhece toda essa história, né? Vai até o mundo espiritual, ela vai, de certa forma, recarregar as baterias ali, né? Vai deixar o seu balanço do dia. Só que o Walter Heber fala o seguinte: quando a pessoa não tá com, quando a pessoa começa a sonhar com coisas negativas, com coisas, o Walter Heber até fala, né, com tolices, né? O que está acontecendo? Essa alma, essa pessoa não está com mãos limpas. Então a alma ela não consegue ascender ao mundo espiritual quando a pessoa dorme. Então a alma, de certa forma, fica vagando e ela é influenciada pelas clipotes e por isso que a pessoa tem sonhos negativos, ok? Porque de certa forma aquela pessoa, a alma dela não conseguiu subir no mundo espiritual e ela não conseguiu realizar então esse exercício da alma, tá? Porque ela ainda está com assuntos inacabados ali, ela está com problemas que estão, a alma animal está sentindo que tem problemas ali que precisam ser resolvidos, então ela não consegue subir, ok? Por isso que às vezes a pessoa fica inquieta, a pessoa tem pesadelos, a pessoa tem determinados sonhos, é porque a alma animal ali está nervosa para você resolver logo aquele assunto, entendeu? Ela quer subir até o mundo espiritual e fazer o trabalho dela e voltar para o corpo de novo. Só que ela não pode, porque ela tem aquele assunto ali para resolver, ok? O Walter Heber fala isso. E o Walter Heber fala que os sonhos são tão importantes, ele até dá um adendo explicando, né? Que ele fala que os profetas, né, com exceção de Moshe Rabbeinu, que tinha uma conexão muito grande com o Criador, de Moisés, o, os profetas normalmente eles tinham visões durante os sonhos. Por quê? Durante o sonho, a alma do profeta subia até o mundo espiritual, tinha determinada revelação e ele trazia essa revelação ao mundo. Okay? Então, por isso que o sonho é extremamente importante. Porque, como a gente viu, né, os profetas recebiam as profecias no sonho. A alma ia no mundo espiritual, ele tinha um contato espiritual lá com as almas, o Criador permitia, né, que ele trouxesse aquela mensagem para o mundo e ele trazia aquela mensagem, ok? Através dos sonhos. Então, isso, o principal mensagem que o Walter Heber está querendo dizer aqui para a gente é fazermos autoanálise e prestarmos muita atenção com os nossos sonhos, porque eles revelam o nosso inconsciente, tá? Vamos lá, tá chegando perto do fim. Bom, e daí o Walter Heber continua, então. Então, quanto mais a pessoa reflete em seus pensamentos, como pesquisando em livros, com o objetivo de ver, com o objetivo de ver as más ações e o quão elas são desprezíveis aos seus olhos, mais ela quebra e destrói o ego e traz a luz ao mundo, tá? Então o Walter Heber fala, então, quanto mais a gente busca dentro da gente, como se fosse um pesquisador mesmo, buscando livros, okay? Estudando você, porque você também tem que se estudar, tem que se conhecer. Então o Walter Heber fala, quanto mais você está se pesquisando, está se conhecendo, o que acontece? Você começa a ver os erros, você começa a ver quão desprezível é a Citraraha, você começa a ver o quão mais você não quer entrar naquele mundo, naquela, em conexão com aquilo, com aquela força, mais você destrói essa energia. Menos influência, menos poder ela tem sobre você. E dessa forma você começa a trazer a luz. Por quê? O Walter Heber fala que quando você começa a fazer isso, o que vai acontecer? Você vai. Ah, não, acho que ele vai falar um pouco mais para frente, não vou adiantar, não. Mas vamos lá. Bom, ele fala o seguinte. Então, uma outra forma de você, além da autoanálise, né? Além da meditação, de tudo isso que a gente viu, uma outra forma de você
Acabar com a Citraraha é justamente você quebrá-la, ok? E aí o Walter Heber fala é quebrá-la mesmo, entendeu? Você vê o pensamento, você vai quebrar ela. Como eu falei para vocês, bondade não está ligada à passividade, ok? A bondade, às vezes, você pode ser uma pessoa bondosa, dócil, mas às vezes você tem que agir, ok? Contra o mal. Então o Walter Heber fala, você tem que quebrar. E não tem que ter perdão da Citraraha, não. Você tem que agir e quebrá-la, ok? E o Walter Heber fala, então você deve quebrá-la e trovejar com a Citraraha, com a voz forte, a fim de humilhá-la. Assim como Moisés, né, como os nossos sábios afirmam. O bom impulso contra o mau impulso. Enfureçam-se, mas não pequem. Okay? Ou seja, se enfurecer contra a alma animal não é pecar. Se enfurecer contra ela, lutar contra ela. A gente está fazendo o nosso trabalho. O bom impulso contra o mau impulso. Então, o bom impulso deve destruir o mau impulso. Okay? Isso não está errado. Você não vai deixar de ser bom porque você está agindo. Okay? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você está lutando, você está sendo bondoso. Você está lutando contra a Citraraha. Ok? Então, o Walter Heber fala justamente isso. Então, é você atacar, ok? Você vir com pensamentos a fim de destruir a alma animal. Acabar com ela. Acabou. Sai daqui e destrói ela, ok? Então, o Walter Heber fala justamente isso. Então, mas isso é uma observação, tá? Isso na mente, ok? Não quer dizer que você tem que bater e destruir alguém que você acha que é ruim, ou alguma coisa que você acha que é ruim, não. Isso é na nossa mente, isso para que a gente não possa cometer erros, tá? Então, Walter Heber deixa isso bem claro. Então, a gente tem que quebrar a alma animal na nossa mente, ok? Acabar, destruir esses pensamentos, ok? Sim. E aí o Walter Heber traz até algumas frases, né, que a gente pode falar contra. Ele dá exemplos de frases, provavelmente que ele utilizava, né, para poder falar contra a alma animal, né, que ele fala, né, até quando tu até quando tu irá obscurecer a luz do bendito Ensof. Era uma das frases que ele gostava de falar contra a alma animal, ok? E ele deixa destacado outras frases também, que são frases justamente ligadas a isso. Tipo, peraí, você não vai fazer isso comigo. Eu não vou deixar você nublar a minha conexão com o Criador. Você não vai me tirar da realidade, ok? Justamente pensamentos incisivos, ok? Para não cair nas armadilhas da alma animal. Como a gente viu nos capítulos anteriores, a alma animal é expert, é craque em criar armadilhas. Okay? É craque em querer criar planos e armadilhas para você cair dentro dela. Esse é o papel dela. A gente vai ver também isso agora no finalzinho, tá? Outra frase que o Walter Heber fala, né? Tu és asquerosas, nega a verdade que é tão clara e visível aos olhos. Outra frase que o Walter Heber usa. Então, o Walter Heber finaliza essa parte, né? A gente vai partir para a última parte. Ele finaliza essa parte falando o seguinte: dessa forma, ou seja, fazendo a autoanálise, atacando a alma animal quando deve ser atacada, com pensamento, tá? Dessa forma, a pessoa ajudará a sua alma divina a iluminar a seus olhos, até o momento em que a verdade da unicidade seja como a visão física e não apenas como algo distinto. Achei essa frase muito bonita do Walter Heber. Ou seja, vai chegar um ponto que a gente vai conseguir, a gente vai se conectar tanto com o Criador, que a visão do Criador vai ser como a visão física. Okay? Que a gente enxerga tudo aqui e tal. Vai ser a mesma coisa, não vai ter distinção, não vai ter dificuldade. Só que para isso, a gente tem que lutar. Okay? Beleza? Bom, e daí, então vamos encaminhar para a última parte. Agora a gente já está no finalzinho do capítulo. E o Walter Heber vai falar um pouco sobre a Citraraha, tá?
Ele fala o seguinte: a Citraraha não tem substância. É como se fosse a escuridão, que quando apresentada à luz se dissipa. Mas aí pode surgir uma dúvida, né? Mas como assim a Citraraha, as Quelipotes, elas não têm substância? Como a gente sabe, né? Toda a vitalidade, nossa alma divina está dentro da alma animal, que é composta das Quelipotes. Os animais também, tudo que existe no mundo físico, de certa forma, também está contido das Quelipotes, dentro do mundo físico, né? É o mundo das cascas. Né? E o Walter Heber fala o seguinte: sim, mas a vitalidade que vem das cascas não é a vitalidade própria. Okay? Aqui o Walter Heber quer acabar com a gente com a visão da dualidade. Okay? Só existe o Criador. Okay? Então ele fala o seguinte: mas espera aí. Mas quando você fala dessa forma, parece que você está dando uma existência separada da Citraraha. Quando, na verdade, quem sustenta a vitalidade da Citraraha é o Criador. Quem sustenta a vitalidade da alma divina, que é oposta, é o Criador também. Tá? Então, tanto a Citraraha quanto a alma divina e a alma animal, as Quelipotes, todos os seres negativos são sustentados pelo Criador. O Criador dá vitalidade para eles. Ok? Mas por que o Criador dá vitalidade para eles? E aí o Walter Heber continua, né? O Criador permite que aquele pá viva para que ela teste o ser humano, para que o ser humano possa rebaixá-lo. Então esse é o papel dela. Então o papel dela é justamente nos testar e o nosso trabalho é destruí-la e rebaixá-la cada vez mais, até que ela desapareça. Ok? É diminuir a influência da alma animal no nosso mundo. Ok? E o Walter Heber pega um exemplo. Pega duas histórias para poder finalizar o Tânia, né? A primeira história que ele pega é justamente a história dos espiões que a gente vê na Torá, tá? Para quem não lembra, né? Então, estavam Moisés e o povo de Israel estavam próximos da terra prometida, né? Que o Criador deu para eles. E como a gente bem sabe, né? Moisés mandou Yehoshua, né? Mandou Josué junto com os espiões, com Caleb e os outros espiões observarem a terra. E o Walter Heber continua, né, com a história, e quando eles voltam, o que acontece? Eles voltam falando que eles eram mais fortes, ok? Que o pessoal do outro, do outro povo, os outros povos, os outros 31 reis que tinham lá, eles eram muito numerosos, eram muito poderosos. E aí o Walter Heber fala: a gente deve ler a Torá com a outra visão. Então, na verdade, quando eles voltam de lá, eles voltam falando, então, na verdade, que como se eles fossem maiores do que o Criador. Porque o que aconteceu, na verdade, foi isso, né? Porque quando eles voltam e falam que eles eram muito poderosos, o que os espiões estão fazendo? Estão duvidando do Criador. Estão achando que eles são mais poderosos que o Criador, porque se eles achassem que o Criador era mais poderoso, eles não iam querer nem ir, né? E como a gente sabe no Midrash, o Moisés só liberou os espiões porque o povo insistiu. Porque Moisés não queria liberar os espiões. Porque para que você vai liberar os espiões? O Criador não já prometeu pra gente? Então acabou. Não tem o que fazer. O Criador já prometeu. Então o Walter Heber fala que essa é a visão desse trecho da Torá. Então quando eles voltam, eles estão achando, não é na verdade que eles são mais fortes do que o povo de Israel. Na verdade, eles estão achando que eles são mais fortes que o Criador, porque o Criador já prometeu para eles que a terra seria deles. Entendeu? E o que a gente vê nesse trecho? O Criador, entre aspas, né, se ira contra eles. Então, o que acontece? Quando o Criador se ira contra eles, eles voltam a si, eles se arrependem. Por quê? O que o Criador está demonstrando para a gente? Justamente esse exercício de se irar contra o pensamento negativo. Que os espiões que duvidaram do Criador e de Moisés, o que acontece com eles? Estavam nublados pela alma animal. Okay? Só que o que dependeu deles? Eles pediram perdão para o Criador, eles se rebaixaram.
como a gente está vendo aqui desde o início do capítulo. Eles desceram o nível, ok? Acharam que as Quelipotes era mais forte que o Criador. Na verdade, as Quelipotes são servos do Criador, ok? Então eles se reverenciam, pedem perdão para o Criador, descem até um nível mais baixo, acabam com o seu ego dessa forma para poder pedir perdão para o Criador, tá? E Walter Heber continua. Então, todas as vozes que recebemos e que recebemos em nossa cabeça e que conflitam com a divindade, na verdade, são vozes da Citraraha, ok? Para tentar te manipular, para tentar fazer com que você erre, beleza? Mas o Walter Heber continua, só para finalizar, justamente para mostrar a unicidade do Criador, né? Que a Citraraha, ela acredita no Criador, ela faz com que você não acredite nele. O trabalho dela é esse. O trabalho da Citraraha é fazer você duvidar do Criador. Para quê? Para você se conectar a ela e não ao Criador. Mas a Citraraha, ela tem total consciência de que o Criador existe. Ele sabe que o Criador existe. Okay? Sabe. Ela tem consciência. Essa energia tem consciência que o Criador existe. Mas ela quer fazer com que você não acredite no Criador para poder se conectar a ela. Okay? E aí o Walter Heber finaliza com a história do Zohar, que é a história da prostituta. Né? Então o rei, o que é aquele par? O rei ele contrata, ele quer que seu filho assuma o reinado, só que para assumir esse reinado ele quer ver se seu filho é digno. Então o que ele faz? Ele contrata uma prostituta para que essa prostituta teste o seu filho, ok? E a prostituta gosta muito do rei, só que a prostituta é serva do rei, ela vai obedecer o rei. Então a prostituta vai testar o príncipe para ver se o príncipe tem méritos ou não de assumir o reinado do seu pai, ok? Então tudo isso que a gente viu, entrando nesse quesito da Citraraha, a Citraraha não é algo separado do Criador, é algo amando do Criador, ok? Para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se elevar espiritualmente, ok? Que é justamente o nosso trabalho. Então, na verdade, a Citraraha, ela vem aqui para poder dar o livre-arbítrio. O único livre-arbítrio que existe para a gente é o livre-arbítrio da escolha do bem e do mal. O resto não é livre-arbítrio. O resto o Criador botou a gente aqui do jeito que ele achou que era melhor para a gente elevar nossa alma, ok? Porque o único livre-arbítrio que a gente tem são das nossas ações. É a única coisa que você pode escolher, ok? Isso você tem. E é isso que o Zohar está querendo mostrar para a gente, que na verdade todas as coisas estão amando do Criador, ok? Ele deu formas. Foi um capítulo bem longo, mas se a gente for fazer um resumo, então ele falou do perigo que a gente tem que ter com a arrogância, de a gente achar que a gente não precisa aprender mais nada, que a gente já sabe tudo, ou que a gente não erra, que a gente já está completo, ok? Deu justamente esse perigo, porque esse perigo fecha o nosso coração e a nossa conexão com o Criador, e nos deu formas de combater esse sentimento através da autoanálise, ou através de pensamentos que quebrem diretamente esse pensamento negativo, ok? E por último, o Walter Heber fechou falando que, na verdade, essa força que vem tentar a gente, nada mais, nada menos que a força do Criador. O Criador mandou, ok? Não existe inimigo, não existe oponente, não existe nada, só existe o Criador, ok? Então, com isso, essa história do Zohar, a gente fecha o capítulo de hoje. Tá bom? Aí, quem tiver alguma dúvida, pode falar, ou quiser fazer alguma colocação. Vou deixar aqui no mudo que eu já estou falando quase uma hora já. Foi muito bom, William, porque esse lance do ego, a gente precisa mortificar isso todos os dias, né? E de algum tempo para cá, realmente a minha maior preocupação é comigo mesma, é o meu ego, entendeu? Então, assim, foi de grande valia, cada um pegar um pedaço para si, né? E fazer um alto trabalho de isso é a nossa elevação, né? Então, essa é a minha maior preocupação, o meu ego. Realmente preciso destroçar isso. Isso precisa ser feito um trabalho todos os dias. Muito bom, que o Criador te abençoe. Obrigado, Samantha. Isso aí. Muito bom mesmo.
tá? Tá de parabéns aí, tá? Isso também aconteceu comigo desde a semana passada, lá no trabalho lá. Eu tenho que esmagar o que tá dentro de mim, tá? Foi muito bom a aula. E eu, com certeza, cara, falou tudo que eu passei, tá? Você falou tudo que eu passei. Eu tenho que esmagar esse ego que está dentro de mim. Porque a vontade que eu tinha de largar tudo, eu trabalho com construção civil, a vontade de largar tudo, mas aí eu fico pensando, aí eu não posso largar tudo. Porque eu dependo daquele ali, né? Assim, eu dependo mais de Deus. Eu sei que Deus vai fazer com que eu esmague isso, para me quebrar isso, porque isso está me atormentando mesmo. Mas agora, as tuas palavras dentro da aula hoje, muito bom mesmo. Que o Eterno seja contigo sempre, tá? Uma boa noite para ti. Shalom a todos aí. Obrigado, Leonardo. É isso aí. E pôr em prática as técnicas, né, que o Walter Hebe passou para a gente. A autoanálise, a meditação é algo que pessoalmente, eu procuro fazer todos os dias, entendeu? Quando eu acordo, quando eu vou dormir, principalmente. Fazer autoanálise, sim, te ajuda demais a se conhecer, porque às vezes você sabe, às vezes você se conhecendo, você sabe que se você for por aquele caminho ali, você vai errar. Então você evita ir por aquele caminho, entendeu? Através dos seus erros, você consegue ir se conhecendo, né? Porque não adianta nada você errar e não se conhecer, que senão você pode errar de novo. Mas quando você se conhece, você sabe, peraí, eu não vou por aqui, porque por aqui eu sei para onde eu vou parar, entendeu? Mas isso você só desperta com a autoanálise. Manda ver aí, Rodrigo, pode falar. Fala, William. Shalom, meu amado. Shalom. Tô aqui desenhando meu pretinho aqui, mas tô com o olho aqui e o ouvido no celular. E assim, já me deu o conteúdo aí de eu mastigar durante uns 2, 3 anos. Aí, daqui a 2, 3 anos, eu volto para a próxima aula. Porque a profundidade é tanta que a gente vai... na verdade, não é uma aula que você aprende num dia e já assimila no outro, né? A gente tem que ir mastigando isso para realmente a vida que vai fazer com que você absorva tudo isso. Mas é muito bom ter a informação, porque daí ela te dá um guia, né? Ela te dá um mapa de por onde seguir, qual é a rota que deve ser trilhada e show de bola. E assim, só um comentário, comentário não, uma pergunta, que quando você falou ali do rei Davi, né? No caso, quando ele disse, o meu pecado está diante de mim, então é interessante porque daí, no caso Davi, para a gente é uma referência de um Benoni, né? Ele não é considerado, então, um tzadik, não é isso? Isso, só lá pra frente, já no final da vida, que aí ele consegue se transformar em um tzadik. Mas Entendi. durante boa parte da Torá, ele é um Benoni. Você vê que Um ele Benoni. erra, você vê que ele pede perdão pro Criador, ele tá falando, Criador, eu errei, me perdoa. E esse trecho mesmo, que ele fala que ele é um verme, é justamente durante a época do início do seu reinado. Então ele sabe que ele errou, que ele tem os seus erros. A gente vê que ele erra, fica bem explícito, né, quando a gente vê no Tanar, né? Que ele errou, né? Ele tem seus vários erros, mas no finalzinho a gente vê que ele realiza essa transformação e é um exemplo pra gente, né? Você vê, em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele parou. Ele passou por muitas dificuldades, a gente vê, né, que o rei Davi sofreu bastante, né? Fora o que a gente não viu também, né? Porque o Taná também é uma forma bem atural, o Taná é uma forma bem resumida. Fora que a gente não viu, também que com certeza tem muita coisa aí. E ele conseguiu superar. Você viu que em nenhum momento ele desistiu, que ele vai lá e luta mesmo. E diante de todas as dificuldades, ainda mais no mundo que ele vivia naquela época, que era um mundo muito mais difícil, na minha opinião, do que o mundo de hoje em dia. E conseguiu superar, conseguiu vencer. Ficar como exemplo pra gente. E pra gente não desistir, né? Porque o rei Davi foi lá, lutou, aí as pessoas falam, mas o rei Davi era santo. Não, ele errou. Pois é. Um outro Então, personagem que eu isso gosto muito traz para a gente uma perspectiva de igualdade, né? Assim, Uhum. então, se o próprio rei Davi era um Benoni,
né? Porque quando você fala, pô, o grande rei Davi, né? Aí as pessoas têm logo a imagem de um tzadik, alguém de uma elevação inalcançável, e na verdade não. Ele era uma pessoa tão falha, sujeita como a gente, mas o diferencial dele era justamente esse reconhecimento, né? E o não desistir. Isso é o mais importante, é o não desistir. É caminhar, entendeu? O Exatamente. importante, tá caminhando devagar, tá caminhando rápido, caminha. Não O para. importante é caminhar, isso aí. Isso aí. E Caiu, levanta, sacode a poeira. isso aí, vai de novo. Vamos lá. É isso aí. Outro cara que eu acho bem legal, cara, que mostra bem isso, é o Yehudá. O Judá, um dos irmãos. Errou, vai lá, fala que errou mesmo, se torna o líder dos irmãos. Pois E é. você vê, e o cara errou bastante, fez muito, cometeu vários erros, e a Torá mostra os erros dele, mas o que acontece com ele? Ele se arrepende. Ele mostra arrependido de coração pro Criador. E é isso que o Criador quer E, da gente, né? Que a gente seja sincero. Porque tem muita e ao gente que vai ponto até de oferecer a própria vida dele como garantia pela vida do irmão. do irmão. Eu Isso me aí. arrependo ao ponto de, se for digno de morte, o que eu fiz, eu aceito a morte, mas não mato o meu irmão. Meu irmão. Ou seja, Isso para que aí. não morra o meu pai, morra eu. Sim, Então, foi o que tornou ele digno de ser sim, o pai da tribo real, né? sim. E para você ver, o cara que errou bastante, mas qual é o diferencial? É você pedir desculpa, porque às vezes você vê também, a gente vê, às vezes vê também muita aparência, né? Então o cara às vezes aparenta ser isso, aquilo, mas será que ele é sincero? É. E Deus sabe, Porque, né? e Deus sabe. Assim, a gente pode ver, a gente pode achar, ah, não, esse cara aqui. Mas quem sabe é o Criador, cara, não adianta. Com certeza. Então você tem que se mostrar humilde, que isso é se mostrar humilde. Se mostrar humilde, ó, desculpa, errei, vou procurar não errar de novo e vou procurar melhorar, e é isso aí, vamos lá. A vida é essa. O Errou, erro é bem-vindo ao clube. necessário, né? O erro, como você disse aí da Citra, ela é necessária para a tua evolução, ou seja, quem nunca errou, nunca acertou também. Porque não tem como uma experiência ser totalmente assertiva sem antes experimentar o erro, né? O erro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: ou você ganha ou você aprende. É, isso aí. Ou você ganha ou você aprende. Não, não existe perda. Acabou. Não Você existe ganha ou perda. aprende. É isso E aí. normalmente é melhor aprender. Que depois a gente vai ganhar sempre mais. E aprender com os erros é uma dádiva, né? Porque Com certeza. você sobreviveu, né? Então, quer dizer, você tem a oportunidade de tentar de novo. Uhum. Maravilhoso. Então, daqui a 3 anos eu volto para pegar um pouco mais, porque para processar tudo isso aí. Nós, que realmente é muita coisa. Não, Com show de bola. certeza. Parabéns, amado. Que assim Valeu. Obrigado, Rodrigo. aí. Valeu. Valeu. Quem quiser mandar algum comentário, alguma coisa para poder falar, pode ficar à vontade, tá? O José já falou que estava ok, que eu vi ali. Olha bem, você me pede para falar o que restou para me falar. Eu tô com um time aí que o Criador tá me dando, graças ao Criador. É o William, o Rodrigo e agora também o Eduardo. Estou com um time aí que eu não tenho. Se depois que vocês falam, for falar alguma coisa, não tem mais nada para falar. Vocês estão fazendo um papel maravilhoso. O Criador abençoe a cada um de vocês. Que a gente possa continuar essa jornada. Foi isso que eu sempre pedi ao Criador, é que enviasse pessoas boas para a gente manter o estudo, manter você aí em Vitória, o Rodrigo aqui também agora nos ajudando, o Eduardo também agora vai participar. É isso que eu sempre quis. Um time bom, um time que a gente possa trabalhar junto e ajudar as almas que precisam de elevação. Criador abençoe cada um, e toda vez que você acaba tomando eu falar alguma coisa, mas você não deixa nada para me falar. Agora juntou o Rodrigo também, como é que eu vou falar? Não dá para falar, né? Tá? Então, muito obrigado. Nada, eu que tenho a agradecer a todos vocês, porque
é uma troca, né, que a gente faz. Todo mundo está aprendendo aqui um pouquinho. E então é isso, galera. Então, queria agradecer. Hoje estendeu um pouquinho a mais, como falei, né? O capítulo era bem grande, né? Bem longo. E então, queria agradecer vocês, então, mais uma vez, né? Para a gente estar separando o nosso tempinho aí. A gente poder se conectar mais, aprender mais um pouco, dar mais um passo aí na caminhada da nossa elevação espiritual. E então é isso. Então, domingo que vem a gente se vê de novo. Estamos quase terminando o livro 2 do Tânia. E para a gente fazer uma revisão do livro 2 e depois partir para o terceiro. Ok? Então, Shavuot a todos, um abraço. Shalom, então. Shalom, shalom.